Oi galera, tudo bem? Então a gente está aqui com nossa última edição desse programa, do nosso programa, a última edição do ano, do Por um Mundo Feito à Mão. E a gente vai fechar o ano com essas pessoas lindas que estão aqui, o Capi, a Bia e o Luiz. Eles vão contar um pouquinho a história deles do mundo da arte. Eu acho que não é só Chilo, né? Tem um olhar, um foco, não é um foco, mas um olhar na Chilo, mas não é só Chilo, né? Então acho que tem essa história, tem um caminho que eles contam que eu acho que é um caminho que se cria por meio da arte. Acho que é mais ou menos isso que a gente vai contar. Então, o Bruno continua, não está aqui com a gente, mas ele continua do outro lado do oceano, deve estar acompanhando a gente de lá. Talvez ele entre ao vivo para falar com a gente, vamos ver se consegue. E é isso. Então, aqui o Luiz e a Bia são irmãos. E o Capi, em algum momento, orientou essas duas pessoas maravilhosas. E aí, enfim, vamos contar um pouquinho. E, então é isso. Acho que está aberta a conversa. Acho que a gente queria começar assim, da onde vem esse fazer manual de vocês. E que tem a Chile e tantas outras coisas no fazer, né? E como que isso foi chegando na vida, como que isso foi se fazendo. E vocês vêm ali do Instituto Acai, acho que vocês podem contar também um pouquinho disso. Enfim, o Capi eu sei que ele é, não sei, ilustrador, estilo, músico, muita coisa. Então tá contigo, você conta pra gente o seu fazer. Uma coisa indefinida que se interessa por tudo que tem a ver com meio expressão artística, né? Eu sou uma pessoa que foi incentivada desde muito pequeno quando meus pais viram o meu gosto pelo desenho, eles me incentivaram muito desde muito pequeno. Então, quando eu tinha uns 15 anos, eu já sabia o que eu queria ser. Queria ser artista plástico, desenhista, sei lá. Mas eu ainda tinha muito pouca ideia do que era do que era o mundo do trabalho ligado às artes, né? E fui fazer a universidade e quando eu vi, tinham passado 20 anos e eu era professor esse tempo todo. E professor acabou sendo a principal profissão, na verdade. Professor de desenho, de ateliê, de modo geral, de estilo, de desenho. Hoje em dia, muita marcenaria com criança pequena. É o que eu tenho mais feito. É mesmo? Nossa, muita marcenaria. Entrando na marcenaria. Entrei de cabeça e com crianças de 5 a 10 anos. Muito legal. E paralelo a isso, eu fui desenvolvendo uma carreira de ilustrador também. Então eu tenho aí alguns livrinhos para criança, ilustrados, estão aí na livraria. E é isso. E agora, com esse tempo todo de professor, eu estou vendo meus primeiros alunos virando adultos, né? Então já tem aí, o Luiz e a Bia já são a segunda geração de alunos que ficam adultos e que vão trabalhar com desenho, com arte. Eu morro de orgulho, né? E apesar de ser um lugar árido, né? Um lugar que tem que cavar muito assim para você descobrir uma maneira de ganhar sua vida com isso, não é simples. Tive também um pai que teve uma oficina a vida toda. Então eu estou familiarizado com uma marcenaria desde criança, né? Eu gosto de oficina pra caramba. Por mim, acho que eu passava o meu dia inteiro enfiado numa oficina. Eu adoro oficina, adoro ateliê. E é isso. Não, eu chego agora no final do ano, vai chegando no final do ano, né? Ainda ontem eu falei pro Marco, falei assim, tô cansada, assim, queria fechar o ano, né? Acho que foi um ano... Enfim, toda essa coisa da eleição, o Brasil se mobilizou, todo mundo, uma coisa assim, né? Agora parece que está mais calmo, ou estamos aguardando para ver o que vai acontecer, mas ok, vai acontecer alguma coisa, né? Mas enfim, acho que eu queria fechar, e aí a minha visão acho que era essa, assim, eu queria esses últimos dias do ano dentro da oficina, sabe? Ali só na oficina, quieta,
com uma música de fundo, com a serra elétrica ligada, ou com o bordado, assim, acho que eu queria esse momento, assim, para poder fechar o ano, sei lá, quietinha, fazendo, né, a hora que a gente vai fechando, assim, né. O Capi é modesto, né? Tem uns livrinhos aí. Nós fomos no lançamento do último livro dele, né? Um livro totalmente de ilustração e digital também, né? O Capi também entra na área do digital. É uma ilustração meio colorida, né? Digitalmente. Não, eu não sou modesto, não, imagina. Capi, fala, o livro é incrível, tipo... O livro é incrível. Podia falar um pouco mais, Capi, do livro. E eu falei pra eles assim, galera, se vocês quiserem trazer alguma coisa, uma mochila, Putz, eu não trouxe, é verdade, eu esqueci. Eles não trouxeram nada, que bom que o Luiz veio com uma camiseta que ele fez. Pra não você esquecer alguma coisa, tá de camiseta. Esqueci. Muito legal, assim. Eu sou péssimo promotor de mim mesmo, Cissa, sim. Isso eu sempre fui mesmo. Eu há uns 10 anos já eu venho tentando o mercado editorial. É um mercado ingrato para quem não tem contatos, né? Para quem sai completamente anônimo, conversando em editorial, é um mercado muito ingrato. As coisas demoram muito tempo para acontecer, mas tem alguns sucessos mesmo. Esse ano eu vendi 147 mil livros, isso é para o PNLD, para o Estado, né? Para o Estado de São Paulo. Você vendeu? Vendi livro pra caramba agora, então acho que é a primeira grande venda, inclusive. Tá. E vamos ver, né, se no futuro isso ainda vira eu sonhava que isso fosse a minha aposentadoria, né? Ter 30 livrinhos aí vendendo e ficar em casa fazendo desenho. Mas não, parece que não é tão simples, né? Eu já estou uns 10 anos tentando. Enfim. A gente está tentando também, eu queria fazer um livro das ilustrações do Marco, vocês viram as ilustrações dele? Acho que eu já vi um bonequinho disso aí. Várias ilustrações e tal, mas é difícil, né? Nossa. Já montei boneco, quando a gente não tem contato, não é fácil mesmo, né? Então, você tem que cavar. Quando eu saí do colégio, eu estudei num colégio particular aqui perto, e que tinha muitos filhos de artistas, de editores, né? E é um trauma, né? Você vê assim, seus amigos com 20 anos publicando livro, né? Virando editor, virando jornalista, muito rápido, né? E para nós, pra gente que não tem esses contatos, o caminho é muito mais complicado. Eu acho que eu não contei, esqueci de contar no começo da nossa conversa, porque que a gente juntou esse grupo, né? E na verdade, as 3 pessoas que estão aqui participaram do Festival do Fazer. Então, o Capi participou do primeiro festival com oficina de estilo. Então, quando a gente estava juntando pessoas ali, vai ter, no final tinha uma galera na oficina, né? Aí, no segundo festival, o Capi falou, vamos fazer alguma coisa nova? Vamos fazer marmorização de papel. Eu falei, então eu vou chamar o Luiz. Aí chamei o Luiz para fazer estilo. Então, a oficina de estilo, né? E aí o Luiz, o que eu achei super legal dessa história toda é que o Luiz chega mudando a tua oficina. E você chegou com uma cor grande e o Luiz propõe fazer estilo em 2 cores, né? 2 cores. E aí no terceiro festival, então o Capi continua na marmorização, eu chamo o Luiz de novo, ele, mas eu vou propor algo novo. E posso levar a Bia? Pode levar a Bia. Então chega a Bia. E aí no terceiro festival ele propõe a Matriz Perdida, Sim. Isso? Então eu acho linda essa história, né? Assim, quando chega o Capi, depois vem um menino que também ajudou, que você também ajudou a orientar, e ele chega te mudando, né? Assim, não te mudando, mas mudando a proposta da oficina, que é outra, né? E aí quando chega a Bia, junto com o Luiz, muda de novo a proposta da oficina, que a Matriz Perdida é incrível, né? Então, aí por isso que eu quis tentar juntar os 3 aqui na conversa. Então, porque foi muito lindo esse caminho no festival que a gente viu, né? E vocês, de onde vem o fazer de vocês? Você conhece? Eu sei que você gosta. Tá aqui falando, tipo, tá ouvindo o Capi de novo falar da vida dele, sabe? Que a gente não costuma ter esse contato, assim. Tipo, e o Capi poder ter o tempo pra falar da vida dele é legal, gostoso de poder ouvir, ver como é que foi a trajetória.
E também entender que fez parte do meu fazer, tipo, enquanto aluno, porque quando eu comecei a fazer desenho, eu gostava de desenhar, tipo, aquela coisa que tava na televisão, só o desenho, repetir, reproduzir. E quando eu chego no Acaia, eu comecei a ter aula de desenho com o Capi. E aí o Capi mudou o meu jeito. Com que idade você chegou no Eu, Acaia? com 7, 8, não, 8, 9, tô ali, tipo... Acho que a gente se trombou mesmo assim na ateliê, você tinha uns 12, né? 11, 12. Já. Porque Mas eu entro no Acaia Acaia mais cedo, mas eu vou conhecer o ateliê de artes, assim, me aproximar melhor depois. Você entra no Acaia desde pequeno? Pequeno. Tá. Mas vou ter contato com a arte, assim, desse jeito mais gostoso depois. E aí eu acho que é bonito entender também essa coisa, tipo, do Festival do Fazer da Chilo, que foi se mudando, foi se moldando. Porque no fim das contas acho que isso também aconteceu comigo, porque eu tinha uma visão de desenho que o Capi trouxe diferente, tipo... Eu aprendi a estruturar meu desenho, a pensar nele de uma forma diferente com o Capi. E aí depois, meu primeiro contato com a Chilo foi muito árduo, tipo, achei muito difícil. Não conseguia gravar, fazer Chilo. Eu falei, não conseguia, não tinha força pra fazer. E eu lembro que foi com o Capi também a primeira vez que eu fui ter. Que eles abriram lá no meio do pátio ali do refeitório. Tipo, ó, quer fazer? Faz uma letra, só faz. Eu tentei fazer e não consegui. Aí eu não consegui dizer, mano, não quero mais fazer isso. Não vou mais fazer isso. Aí nunca mais fiz estilo, tipo, eu fiquei uns 3, 4 meses sem fazer estilo, porque eu não consegui fazer. Não consegui ver uma beleza nisso. E aí depois, vendo Sentir no ateliê de arte, já no período da tarde, porque eu era do período da manhã, mudou pra tarde, com os mais velhos. E a proposta de estilo é diferente. Já é uma proposta mais... Porque de manhã é uma escola. É, Antes, né? Era uma escola. E à tarde eram os ateliês. Não, era assim, de manhã era dos 7 aos 12 Ah, tá. e à tarde dos 13 aos de acordo 18. com a escolaridade da gente, né? Porque a gente estudava de manhã, o pessoal que estudava de manhã ia pra cá à tarde. Aí o pessoal que estudava à tarde ia pra cá de manhã. Tá. Ah, tá. Aí tinha esses 2 períodos. Tá. Aí quando eu entro, tipo, e é muito clara a mudança. Aí o ateliê de arte já tem um projeto de estilogravura para fazer livro, a gente já tá organizando. E eu, Santídio tava lá, eu fui conhecer o ateliê e fiquei assim, olhando, e o contato mudou. Tipo, comecei a fazer, consegui ver o que eu podia fazer, consegui fazer a primeira gravura, tipo, meio que legal, saiu um desenho de uma madeira, e pra mim o papel era o suporte. E aí fui conhecendo, fui vendo, e aí com o decorrer do tempo você vai entendendo que, tipo, você pode usar outras ferramentas de expressão, não só a voz, não só o falar. E eu acho que eu encontrei isso na Chilo, assim, de poder usar ela como meio de expressão, de poder falar o que a gente faz, ou de poder expressar um olhar que as pessoas têm sobre o espaço, sabe? Poder escrever o seu espaço de uma forma diferente e poder compartilhar isso. Entender que a mudança acontece em conjunto, que a gente vai se fazendo. Tanto é que até hoje, tipo, o Capi sempre tá em todas as conversas. Eu vou fazer um desenho novo, eu falo Capi, tipo, eu sempre trago pra ele, sempre tô compartilhando. Porque eu acho que a construção foi bonita, sabe? Tá. Eles não são só educadores, não são só professores. E, tipo, a gente vai criando uma relação que foge disso. Que eu acho que o fazer acaba se envolvendo. Porque a gente vai conhecer agora o amigo, que não é só mais o professor, que fez uma ilustração por um projeto, e o livro, tipo, é muito bonito. E aí depois a gente vai ver, tipo, o aluno, que não é mais só aluno, e é amigo, isso. e tá fazendo outra coisa, sabe? Acho que essa mudança... Essa relação, né? Por isso é o caminho que a gente vai construindo, e essa relação que vai... Eu não sei se ela vai mudando, mas ela também vai se construindo num outro lugar, né? Então, não é professor, mas não é mais professor. Mas na hora que eu pergunto quero fazer um desenho assim, parece que eu estou olhando para o professor, mas na verdade eu quero uma opinião de um amigo, né? Então é bonito de ver o caminho, né? De fazer. E a relação, como ela vai mudando, né? Como ela vai se construindo. É difícil, dá autonomia, né? Tipo, projeto, eu não sabia fazer projeto. E foi com ele e com o Fabrício que... O Luiz é muito organizado e muito competente, né? Eu vivo isso no Acaia, inclusive, essa pessoa que ele citou várias vezes, o Santídio, é um cara que tem um foco extraordinário, né? O cara
sabe muito o que quer, assim, então ele, uma pessoa que já está com um galerista em São Paulo, outro em Nova York, vendendo o trabalho dele, um trabalho muito bonito de xilogravura, bem grande, você conhece, né? Eu tive a oportunidade de ir visitar a terra deles, porque o Luiz e o Santídio vêm de uns lugares até que próximos, né? Acho que o Santídio não é tão próximo, mas eles vêm do... Teve uma infância no sertão, né? Isaías Coelho, Piauí, Santídio de Isaías Coelho, Piauí, e eu, tipo, o Santídio nasceu lá, eu nasci em São Paulo, mas fui criado e passei minha infância em Buíque, Pernambuco. E é isso. Eu conheci a terra do Luiz e eu acho que não dá pra gente passar sem falar desse lugar aí que é muito diferente da nossa vida. Muito perto da natureza, muito longe mesmo do urbano, né? Então o Santídio é essa pessoa aí que inclusive traz esse universo aí pro trabalho dele, é uma pessoa muito interessante. E eu vejo hoje em dia esses alunos crescendo e ficando incríveis, né? É muito bonito de ver isso mesmo. Não, e esse é um caminho de autoria e autonomia, né? Porque agora eles já colocam a sua expressão na Chilo, né? A Bia tem uma expressão dela que eu fico olhando assim e eu falo, uau, assim. Além de tudo eu vivo falando isso para eles, que eles têm o que dizer, né? Eles têm uma mensagem muito forte, eles vieram de uma realidade do sertão, vivem aqui em São Paulo em outra realidade e são negros. E tem muito o que dizer para nós, assim. Eu me sinto, inclusive, alguém para ouvir mesmo, né? Eu falo, eu tenho que ouvir, porque o meio, a técnica, o Acai é um lugar generoso também, um lugar que tem um ateliê muito bem montado, com toda a estrutura, com todos os materiais. E o acolhimento. Então eles puderam aproveitar esse lugar e aprender esses meios de expressão aí, mas eles têm a mensagem, eles têm o que dizer mesmo para nós. Mas a Licó, eu fui na abertura da exposição dos meninos que está no Sesc Santo Amaro, quem puder ir, vai ser até fevereiro, acho. Acho que é até fevereiro, não lembro o dia. Mas acho que tem uma exposição de Chilo dos 4 meninos da Caia e mais 4 artistas, assim, incrível. E eu fui na abertura da exposição e tinha uma roda de conversa. E a Licó apareceu, a Licó é a responsável. É a dona do Instituto. A dona do Instituto, pronto. E ela falou uma coisa assim tão linda, porque ela primeiro que ela não quis entrar na conversa, ela chegou meio atrasada, ela ficou aqui num cantinho separada, aí de repente ela sumiu, foi embora, e daqui a pouco ela voltou, e aí ela falou assim, foi emocionante mesmo, que ela falou, ok, o Instituto Acai acolhe e oferece esses ateliês, não sei o quê, mas em cada um desses meninos está o fazer deles, da essência deles. O fazer está neles. Então, o Acai e o movimento e o fazer, ele é um meio, né? Mas não é que é aquele ateliê que faz. Não, está em cada um de vocês. O fazer, ele é genuíno de cada um. E você vê mesmo na expressão hoje de cada um, você vê aquelas imagens do Igor, né, desse tamanho, as do Santídio, maior ainda. Então, a do outro menino, Balbino e Fernando. Aquelas 3 cores daquele porco-espinho, que é matriz perdida, que não tem mais, ele nunca vai mais conseguir imprimir. Fiquei olhando para aquilo e falei, nossa, né? As suas são incríveis, assim. Então você vê mesmo a essência do fazer dentro de cada um mesmo, né? É muito genuíno. Bia, conta das suas imagens, são lindas. Você entrou na Caia quando? Eu entrei em 2008 com quase mesma idade que meu irmão, com 8, 9 anos. 8, 9 anos. Mas foi bem difícil eu entrar, tipo, no ramo da arte na Caia, porque eu sempre fui uma menina muito insegura. Essas coisas da identidade negra, do orgulho crespo e tal. Então eu sempre fui muito segura. Só que daí, nessa época, o meu irmão, tipo, ele me incentivou muito a entrar nesse ramo da arte. E eu lembro até hoje da primeira vez que eu entrei no ateliê de estilo e eu fiquei, eu não quero entrar, porque só tinha menino, eu não quero entrar, eu tô com medo.
Aí ele veio assim do meu lado, não, tá tudo bem, eu tô com você. Aí a gente, tipo, entrou junto e eu tô lá até hoje, tipo, foi assim que eu achei o meu caminho pra, tipo, expressar o meu inconformismo em relação à sociedade. E eu lembro desse dia até hoje porque foi um dia muito importante pra mim, sabe? A primeira vez que eu tive um contato com a arte. Então eu acho esse dia muito importante. E daí, depois disso, eu também tive dificuldade em fazer estilo, de trabalhar com preto e com branco. Foi muito difícil pra mim, pra me acostumar com isso. E as primeiras estilos que eu fiz eu não gostei de nenhuma. Porque eu ficava, nossa, meu desenho é muito feio. Ninguém vai gostar disso daqui, é muito feio. E o Capi sempre tava lá pra me incentivar, não, tá bonito, você conseguiu trabalhar com preto, conseguiu cavar e tal. Então, o meu caminho na arte sempre foi com as pessoas me incentivando, já que eu tinha muita insegurança. Então, sempre as pessoas tentando me levantar. E hoje eu consigo me erguer sozinha, graças às pessoas ao meu redor, e consigo olhar pra minha arte e achar bonito, sabe? E vender com muita motivação, tipo, graças às pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acho que o meu caminho eu não fiz sozinha. Isso é muito importante dizer. O meu caminho, as pessoas ao meu redor me incentivaram muito nisso, de eu ser o que eu sou hoje. Tipo, eu acho muito importante. Tipo, eu agradeço, sabe? Sim. É mais ou menos isso. E daí, quando eu entrei, eu não assumi o meu cabelo, eu ainda não tinha assumido o meu cabelo. Então, ao mesmo tempo que eu entrei na arte, não conseguia assumir que o meu traço era bom, eu também não conseguia assumir que o meu cabelo, a minha cor da pele era bom. Então, esses dois processos de identidade negra e de assumir que a minha arte também era boa, foram dois processos que foram juntos. Daí, durante esses anos que eu tava tentando assumir meu cabelo, eu também tava tentando achar bonito as coisas que eu fazia na arte. E a primeira vez que eu assumi meu cabelo também foi a primeira vez que eu consegui ver uma beleza no que eu fazia no estilo. Então, a arte, querendo ou não, também foi algo que entrou em conjunto. Caminho que constrói aqui dentro. Construiu junto, sabe? E eu acho isso muito poderoso. Fala as figuras que você tem uns lobos, não tem? Sim. Não é? Foi a primeira coisa que Foi eu o comecei a começo. trabalhar. Tipo, o começo do começo na arte. Capilha vai de tudo, tipo, velho. Não, porque o Capi foi o principal que me incentivou a fazer estilo, sabe? Aí eu comecei a pegar referências na internet e eu vi o logo. Aí o primeiro logo que eu fiz, o Capi me ajudou a fazer. E daí depois que eu fiz o primeiro, eu fiz o segundo, fiz o terceiro e comecei a fazer lobos? vários. Lobos. Comecei a fazer vários. Aí depois dos lobos eu comecei a ir pras mulheres, se não me engano. Acho que sim. Dos lobos foi pras mulheres e eu tô até hoje. Aí eu comecei a fazer as mulheres, aí depois eu fiz uma composição dos dois, o lobo com as mulheres. Tanto que quando eu vou vender as minhas obras, as mulheres chegam em mim e perguntam se eu já li aquele livro As Mulheres que Correm com os Lobos. Tipo, eu nunca li, mas elas dizem que lembra muito aquele livro. E que eu lembro que eu tenho que ler hoje ainda. Eu tenho que ler muito. Esse bobeal tem um lá em casa pra te emprestar. Então, porque elas dizem muito que lembra muito a essência desse livro. Sim. E elas perguntam se eu li, porque já que lembra, elas acham que a referência desse meu trabalho vem dele. E é um livro que chegou com muita força, né? E aí, a É hora um que best-seller, né? Muito famoso. E a hora, não sei se você vai gostar ou não, enfim, eu comecei a ler e meio que parei. Sabe que eu também? Eu parei no primeiro capítulo. E aí, Não consegui passar dali. Também porque não. Agora eu fiquei curioso, por quê? não sei. Vai ver Não que- engrenou também. Não pra mim, engrenou, a leitura. né? Eu vou pegar de novo. Tá ali do lado, tá aqui do lado, eu vou pegar de novo ele. Não sei o momento, a hora, enfim. Mas acho que vale. Mas quando você fala lobos, a mulher, o feminino, porque não é loba, são lobos, né? E aí você lembra do livro, né? Então a referência. Acho que vale ler, tá lá do lado, eu vou pegar ele de novo, vou ler. Mas é engraçado, eu parei no primeiro. Eu enfim. fico vendo eles falar, eu fico pensando assim também
uma coisa que tem tudo a ver, que é assim, por que estilo, né? Então, por que estilo? Por que estilo? É uma questão. Eu entrei pro Acaia Por que estilo? junto com é uma historinha, junto com o Fabrício, que está lá até hoje também, junto comigo. Hoje em dia ele virou um coordenador, inclusive. E o Fabrício tem um trabalho pessoal dele muito ligado com a estilo, é estilo e pintura, né? E a gente estava há 15 anos atrás fazendo um projeto que chamava Lambi Lambi, que era a gente convidava artistas que gravavam matrizes junto com a gente, tudo bem grande. Geralmente as matrizes eram várias juntas para formar uma imagem enorme. E aí a gente rodava isso numa gráfica de Lambi Lambi, uma gráfica que tinha uma máquina do tamanho dessa sala, em que você coloca a matriz dentro e roda. Tira milheiros de cópias, né? E aí depois a gente colava pela cidade, era um projeto muito legal. E foi assim que a gente conheceu a Licó, a dona do instituto, que foi participar do projeto e gostou e convidou a gente para dar aula lá de estilo. Então a gente começou lá dando aula de estilo no meio de um pátio, onde quem quisesse podia vir fazer. E a coisa foi se desenvolvendo. Com os anos a gente acabou ganhando um edital, uma hora, e comprou um maquinário. E foi ampliando, até que a gente fez a nossa primeira grande exposição. E virou isso que virou hoje, né? Que já tem um grupo formado com alunos mais ex-alunos que vão frequentando feiras e vendem os próprios trabalhos. Tem o Santídio, que é que se tornou um artista reconhecido no meio das galerias. E a estilo ganhou toda essa força, né? Mas por que estilo? Por que a gente não faz pintura, por exemplo, né? E com os anos a gente chegou em várias respostas, né? Uma resposta tem a ver com essa dificuldade mesmo, com essa coisa de ser tão... que o lápis corre solto no papel, o lápis é uma delícia, né? Desenhar é gostoso pra caramba. E aí quando você vai fazer um estilo é a dureza sem fim mesmo. Pra fazer uma curva ela sai como se fossem várias retas, você não consegue fazer uma curva. O veio da madeira age contra o desenho, né? É tudo muito difícil. Então o Fabrício chegou na teoria de que a estilo tem uma coisa de formação do caráter muito forte. Por causa desse embate todo, dessa dificuldade toda, você tem que atravessar umas dificuldades tão chatas na estilo, que se você atravessa todos esses problemas e chega num resultado que você se satisfaz, significa que você cresceu de alguma forma de aguentar o esforço que tem que fazer para aquilo dar certo. E também por causa dessa coisa de que você tira cópias, né? Porque você faz cópias das suas imagens e pode vender as cópias, que é uma coisa... assim, a origem da estilo mesmo é essa, né? Mas assim, enfim, o Acaia se tornou esse lugar lá que tem um núcleo especializado em estilo. Estilo, E ela tem N outras coisas, né? Tem. E aí eu vejo as outras especialidades, não sei se é o nome, mas assim, que apoiam, né? Que vão também ampliando essa visão, né? Então eu lembro quando o Marco entrou com a estamparia, a própria parte digital, que tinha todo o mexer com a imagem e o digital, tem as costuras lá, as costureiras. Sim. Então tem N outras atividades que eu acho que também ampliam esse olhar da estilo, né? Quando você faz a estilo repetida no tecido, então aquilo cria uma estampa, né? Vira outra coisa. Vira outra coisa. Eu lembro das toalhas, né? As toalhas de mesa do refeitório, que tinham ali eram animais, né? Alguns. Os animais que a gente fez com o Marcos. Que fez, e depois virou da estilo, que virou silk, do silk, que virou uma estampa, né? Então, que virou um tecido. Então, quando você começa também a juntar essas coisas, mas nasce da estilo, né? Incrível a força. A base é da estilo e que vai ampliando esses olhares assim. É muito legal, né, de ver. E hoje vocês continuam com estilo ou vão fazendo outras coisas? Eu tentei fazer gravura, qual é o nome? Com ferro? Com metal? Gravura de metal. Eu tentei, mas não deu certo. Também tentei com... Lito. É lito? Lito. Litogravura. Também tentei no... Esqueci o nome do museu. No Lazar. Lazar Segal, com Paulo Pena. Que a gente foi junto, né? A gente começou a querer ampliar essas
experiências que a gente tinha. A gente, além da estilogravura, a gente começou a ir no Lazar Segal. Aí o Henrique se interessou mais em fazer gravura em metal e eu fazer a litogravura. A litogravura é um processo que tem muita química envolvida. Eu não sou boa de química, né? Então não deu certo. Mas foi uma experiência boa de ver outros tipos de gravura, outros tipos de material envolvendo, tipo... Quando eu cheguei lá, pedra? Foi isso? Pedra? E pra mim só existia com madeira. E tipo, eu fiquei, como é que você fez isso com pedra? Foi muito interessante, me abriu muita curiosidade. Mas eu só consegui ver superficialmente, assim, esse processo. Mas foi muito interessante essa experiência. E o legal da Caia é que, mesmo depois que se forma, ele deixa o ateliê aberto, não é? Sim. Então, o Como grupo... que é que funciona isso? Porque vocês criaram o grupo do Estilo Ceasa. O Estilo Ceasa nasceu em 2005, a Pi consegue falar melhor, porque eu não... O Estilo Ceasa é antigão. Eu não fiz parte da primeira turma, fiz parte da segunda, como ele falou. A gente fez uma exposição grande no Instituto Maria Antônia, foi a primeira, com uma curadoria do Rodrigo Naves, foi um negócio chique, né? Foi o Serra, apareceu lá para prestigiar, né? Foi um evento enorme, e é ali que surgiu esse nome, o Estilo Ceasa, surgiu das crianças mesmo. Tá. E virou nossa identidade, né? Mas de lá pra cá muita coisa aconteceu. Hoje em dia o grupo deve ter 7, 10 pessoas, não sei direito. E a maioria são ex-alunos e alguns alunos, como a Bia. Que se forma esse Que vai se formar esse ano. Amanhã grupo está se formando. Um grupo que já são pessoas que estão perto dos 18 de modo geral e que podem frequentar o ateliê no período noturno. Eles frequentam sozinhos, não tem nenhum orientador lá, eles vão lá e fazem os trabalhos, é tudo autoral, né? Tudo trabalho autoral e muito movimentado por essa coisa das feiras, né? Tá crescendo esse movimento das feiras de coisas gráficas em São Paulo. Sim. Então a gente já tem uma agenda aí de 5, 6 feiras anuais em que a gente presença garantida. Sempre convidam a gente novamente e tal. Então para eles é estimulante, as feiras, né? Tijuana. A Tijuana, a Miolo, a Feira Printa. Plana. Feira Printa, 24 de maio. Printa. Vai ter uma feira sábado no ateliê aqui na Vila Madalena e a gente vai descobrindo, cada vez tem mais. Gente, sábado tem feira, exposição do trabalho dos meninos. Onde que Aqui do lado. Piratininga. Ateliê Piratininga é aqui na Frederic Coutinho, em frente à livraria da Vila. Eu não vou lembrar o número agora, mas é bem de frente para a livraria. E sábado, né, vai ter uma feira com muitos expositores, tudo ligado a artes gráficas. E acho que as feiras, elas estimulam, porque você tem uma oportunidade de ir lá e vender o seu trabalho diretamente para o comprador. Conversar com a pessoa, sentir o interesse das pessoas pelo que você está produzindo, ou desinteresse, enfim. Você tem um termômetro ali. É muito estimulante mesmo. E aí hoje existe então esse trabalho que é em grupo, é isso? Uhum. E aí todos produzem, todos expõem, todos vendem. Todos brigam. É uma Todos brigam, cara, cooperativa? a gente tem que falar a parte mais importante. Todos É brigam. coletivo, porque Nossa é coletivo, Senhora. né? Tipo, e como a gente é um grupo jovem em si, a gente tem a coisa do tipo, vamos fazer, quero fazer, não tô errado, esqueci a ferramenta lá, mas não fui eu e fui, tipo, e a gente tem que se organizar, porque, como ele falou, tipo, é uma coisa autônoma, então a gente tem que então a gente briga muito. A gente é um grupo, mas a gente briga muito pra se organizar. E aí isso parte do tentar entender o outro, ver que tipo, tá tudo bem, eu esqueci, mas eu arrumo. Isso vai se construindo, sabe? Isso no fundo acho que constrói bastante. Eu sou fã da discórdia pra promover uma nova harmonia. Acho que aproxima. E aí? Desorganizando o que você organiza, né? É o Chico Science, né? Na hora que você chega no caos, não Né, tem mais pra onde no ir. causalão. Né? Então agora Tem que começa a parar e subir voltar. de novo. Mas eu fiquei pensando quando você disse do porquê estilo, não é a resposta em si, tipo, lembrar agora, fiquei pensando.
Acho que e aí, nesse contato que a gente está tendo aqui, a gente está falando de dinheiro, de feira, do fazer por estimular, do fazer por dentro. E eu acho que são duas coisas que casam nesse momento. Porque o Ateliê Acaia trabalha com pessoas socialmente vulneráveis ali do CEAGESP, onde a gente acaba não tendo voz. Tipo, a gente está lá, a gente recebe essa pressão da sociedade, esse lugar de marginal mesmo, de não conseguir olhar para os lados, sempre está sendo olhado. E a gravura, eu vejo muito como uma metáfora para isso, sabe? Uma coisa difícil de acontecer, mas que se você persistir, se você passar os processos, que cada processo é um processo, se você desenha num papel e passar para madeira, já é um outro desenho. Sim. Gravou, é um outro desenho. Então a gente está em constante mudança. E entender que, tipo, isso também acontece quando a gente está saindo do marginal, da margem, para o centro. Que é o que a gente costuma fazer quando você vai crescendo, vai ganhando trabalho. E a gente está fazendo isso na gravura também. A gente está saindo de um processo superficial para um processo mais profundo. Entender que essa gravura é um jeito de falar, um jeito de se ver. A gente não tem voz na sociedade por um lado, mas é que a gente vai ter. A gente está fazendo arte, a gente está expondo. Então a feira não é só para essa questão do dinheiro, que fortalece porque a gente precisa também. Sim. Mas é a questão do, tipo, eu tenho que dizer. Quando o Capim diz que ele se vê ouvindo, se vê vendo, acho que também relaciona isso, sabe? De ter esse contato fora do profissional com a gente, porque tá ali, ele sabe as dificuldades. Quando a gente tá lá, a gente não consegue. Tá na aula do Capim, tipo, eu tava dormindo, ele sabia por quê, que era porque a gente não conseguia dormir em casa, sabe? Foge do. Acho que essa questão do fazer em si, às vezes ela é tênue, né? Entre o fazer para dinheiro e o fazer Sim. por fazer. Sim. E o Acaia traz muito esse fazer, não por dinheiro, mas fazer porque você pode achar um outro lugar, achar um espaço de harmonia, fazer porque é bonito, fazer porque isso vai te preencher, Sim. sabe, um braço a mais, uma compartilhação, assim, não sei. Não sei se vocês têm essa direção. E é um fazer dentro e fora, né? Então você vai se construindo também internamente por meio do fazendo, daquela expressão que você está dando ali, né? Então você vai se ver, me parece que é isso, né? Quando eu também estou fazendo uma voz, você vai se vendo naquilo que você está, naquele desenho, naquela ilustração, naquele crochê, né? Naquele bordado. Então esse é muito o convite da revolução, né? Que como eu me percebo e me vejo quando eu faço algo com as minhas mãos, né? Então a gente vai, é uma coisa que você vai se reconhecendo, fazendo, então vai trazendo daqui, pondo no papel, na estilo e tal. E é processo, né? O tempo todo processo. Então eu vejo você falando assim desse... É isso mesmo, né? Dessa expressão que eu vou colocando ali, que eu vou me vendo, vou me construindo dentro e fora. E é tênue mesmo, né? E esse negócio do que eu faço por dinheiro qualquer coisa ou eu faço algo com alma, né? É aquilo que eu estou fazendo, né? Então um produto que eu estou fazendo, uma figura, né? Uma atriz. Não é pôster, quando eu compro, que eu vou na feira e eu compro uma imagem. Uma obra. Uma obra daquelas ali, eu estou comprando algo que tem uma história, né? Então, de novo, a gente traz esse assunto. Ela tem uma história, ela não foi feita ali, que eu comprei na 25 de março, qualquer peça, né? Não é industrial, né? Não, ela tem uma história, tem toda uma história por trás disso, né? Do construindo, do fazendo. Eu não consegui sentar e ler, mas eu dei uma olhada naquela reportagem que saiu na Folha agora há pouco tempo, né? Foi essa semana, né? Com o Bruno, tem um depoimento ontem, dele, né? Foi ontem, né? E tem o Bruno, né? Ele deu um depoimento na Folha ontem, tem umas ilustrações do Vilela também ilustrando. Eu não consegui sentar e ler direito, mas eu dei uma olhada nas manchetes ali, dei uma corrida de olho. Tem uma coisa lá sobre o papel que o fazer artesanal está ocupando hoje no mundo, que eu imagino que seja uma coisa assim meio que de ter objetos com alma no meio desse monte de objetos sem alma que tem, né? Que assim você
entra no Carrefour e compra de tudo para você passar a sua vida, seu dia, né? Para você sobreviver ali, você compra tudo. Mas tem certas coisas que você só vai conseguir ter numa coisa que foi feita por alguém. Um pouquinho de sangue, um pouquinho de alma ali, senão a coisa não, ela não, tem certas coisas que só o que é feito assim possui, certas qualidades que só o que é feito artesanalmente possui mesmo. E parece que está ficando cada vez mais claro isso no mundo hoje, né? Que as pessoas têm acesso a tudo, né? Você abre o celular e compra o que você quiser pela internet, assim, tendo dinheiro, eu acho. Isso vai mudando o consumo, né? Porque você, senão você só compra. Então você compra, eu quero colocar um quadro aqui, então eu vou lá e compro daí eu compro outro, e na hora que eu vejo que eu compro algo com alma, com história, aquilo parece que me preenche, então aí eu coloco no lugar, né? Então tem uma coisa mesmo eu também vejo a mudança assim, bom, a gente está apostando na revolução porque a gente acredita mesmo nisso. Que é um vai sempre ter um mesmo, lugar, né? e talvez esteja um lugar até maior no futuro pro artesanal, né? A gente fica pensando que vai acabar às vezes, né? Você fala, nossa, vai acabar o artesanal. Ser consumido. Imagina com a impressão 3D agora, o que vai acontecer com o mundo, né? Quando cada um tiver uma impressora 3D em casa, as pessoas imaginam que vão falar assim, tá faltando colher. Faz a colher. Você imprime a colher. Queria ter um sapato tal, você imprime o sapato, né? Daqui a pouco vai chegar nisso, tá muito perto já. Mas é isso, continua existindo aquela fábrica italiana que faz sapato à mão. As pessoas, viajam o mundo para ir lá comprar o diacho do sapato italiano. Deve ter mais de 100 anos a fábrica, continua. O Honey Miller, o papel que a gente usa para fazer gravura, é feito à mão até hoje e tal. Tem um processo, tem bastante industrialização, mas ainda tem muita mão ali no negócio. Então, a impressão que dá é que não vai, na verdade, vai ter mais espaço. Tomara, né, gente? Eu penso também que vai ter mais espaço, porque quando a gente entra nessa, a gente vai caminhando, né? A semana passada a minha impressora do estúdio quebrou. Aí ela tá lá toda torta, uma peça caindo pra cá, a tinta que acaba em 2 tempos, parece que tá vazando, enfim. Falei pro Marco, vamos comprar uma impressora nova. Aí começou, não, vamos comprar de cartucho, não sei o que. Eu falei, não, eu quero uma básica, a gente não usa. Eu quero uma básica de R$200. Básica que imprime o papel, a gente não usamos mais, a gente não tem usado, a gente tem feito muita coisa no manual. Quando precisa imprimir então com uma qualidade que é uma vez a cada não sei quanto, então você vai ali numa gráfica impressa e resolve. Então, por que eu vou comprar uma impressora de R$1.000, top, ou sei lá do que? Então, essa semana chegou a minha básica. Efetivamente, ela tem ali as 3 cores, faz assim. Eu instalei desse tamanho, pequenininho, e feliz da vida. Falei, pronto. Porque senão você entra nessa coisa agora que você falou, cada um vai ter uma impressora 3D em casa. O futuro está apontando para isso mesmo. Provavelmente, né? Vocês já viram essas coisas? Impressionante. Impressionante, né? Então E aí acho que quando você entra no movimento, então você começa a pensar mesmo nisso, né? Eu não preciso de uma impressora top, não. Essa daqui vai me ajudar no que eu preciso, né? É muito legal. E tem lá no Acaia, acho que a gente acabou não contando, né? Tem tanta coisa para contar, né? Eu lembrei do muro que vocês acabaram de fazer, que foi um processo muito bonito. Eles fizeram um muro de 1.200 metros. Nossa. Depois eles fizeram um outro muro da frente que era mais... Não é só estilo, né? É um muro. Foi um processo enorme, durou meses. Eles fizeram uma pintura gigantesca. E aí de novo trabalharam em grupo. Pintura de dimensão urbana, né? Um negócio que acho que tem 1.200 metros. Tem 1.200 metros. Uau! É muito grande, por 3 e pouco de altura. 3,20. É gigante. E eu lembrei disso, eu lembrei também que o Acaia também tem uma tipografia, que é um negócio que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Que é uma gráfica dos primórdios, sei lá, uma gráfica como era uma gráfica há 70 anos atrás, assim. A gente tem isso lá e a gente faz livro com eles lá, ilustrados em estilo e montados em tipografia. Os tipos. E pequenas tiragens, né? E ao mesmo tempo a Acaia tem também um departamento de
com computadores, com tudo que há de, não de última geração, mas quase, Sim. e é onde dá para aprender vídeo, edição, design gráfico, tratamento de imagem digital, tudo isso. Então, é um lugar que circula por todas essas mídias, por todas essas possibilidades, né? Para tentar dar uma formação que tem a ver com o mercado, né? Tá. Mas tem esse privilégio mesmo em torno da coisa manual, do fazer com as mãos mesmo. O Acaia é um lugar que surgiu da marcenaria, né? Surgiu como uma marcenaria escola. Da marcenaria, E tá. depois foi ampliando para as outras coisas. E aí é isso. Tem tanta história, né, Luiz? Você podia contar do muro um tiquinho para nós, cara. Como é que Como foi que essa surgiu história o muro, do é? muro? Muro. A Nossa, gente- foi muito grande aquele trabalho. Nossa, foi muito árduo, meu Deus Foi, do céu. cara. Foi um processo tão... E que também tem essa relação toda do social, né? Que, tipo, é a questão da favela sair, da favela não sair, quem tá promovendo essa retirada, quem não tá. A gente começou a fazer o muro em um momento em que na favela tava tendo todo um alvoroço sobre se ia sair ou não, se Pra eles- onde íamos. pra onde ia. Então a gente conseguiu também converter toda essa questão, essa dúvida pro muro, sabe? Transportar ela pra parede. A favela fica espremida, né, entre dois ou três grandes empreendimentos imobiliários, um da Cirela, né, um da Votorantim, que são coisas gigantes, prédios de escritório, de luxo, Uma linha assim. É, tipo, a favela da linha é uma linha. A favela daí ali. um local de alto valor. O imóvel tem um valor muito alto por causa da localização, é ao lado do Parque Vila Lobos, virado para Marginal. Então dizem que ali vai ser a nova Berrini um dia, né? Então o valor do imóvel está altíssimo e a favela está espremida entre dois empreendimentos gigantes que querem tirar ela de lá, né? Desde que eu trabalho lá teve incêndio, já teve de tudo lá. Assim, literalmente a favela da linha tá espremida entre dois grandes prédios. Então ela fica meio escondida ali no meio. E vale também lembrar que eles se esconderam, né? Tipo, eles promoveram esconder a favela em si, subiram uns muros gigantescos. Então a favela tá escondidíssima, a gente não consegue ver a favela quando Deve você passa. bater nem Aqui luz, é a né, favela lá da dentro. linha, literalmente em uma linha, e aqui dos dois lados os prédios gigantes tampando ali. E aí o muro escondendo. foi isso, né? O muro foi... A Votorantim teve a proposta do muro e aí a gente montou uma apresentação, propôs a ideia de desenho e desde o início a gente tinha contato com eles, falou que a ideia era se expressar. E aí usar do nosso fazer, que agora era um novo desafio, que não era mais na gravura, era na parede com tinta e bem grande. A Votorantim é um dos dois? A Votorantim é um dos tá. dois. A Votorantim tem um muro enorme com a obra acontecendo dentro, que já está pronto agora. Uhum. Então esse muro. E esse muro tá pra avenida? Esse muro tá pra avenida, Tá. então super visível. Tá. E aí a gente recebeu a proposta, fomos aprovados e aí a gente começou a fazer o processo de expressão. Então, quando a gente pensava no SEASA, na comunidade como um todo, a gente pensava no grupo estilo SEASA como um só, já que a gente estava dando a voz dali da quebrada, do pessoal. Então a gente pensar como é que funciona, tipo, a Bia enquanto mulher tem que ter um espaço para ela, então, e o grupo enquanto composto somente por homens Sua e mãe, uma né? mina, tipo, foi parar e falar, não, a Bia é um projeto grande, a Bia merece tantos metros, tipo, só dela, de trampo. E a gente foi se expressando, colocando várias coisas. E foi legal porque a gente foi construindo o desenho e as pessoas iam passando de carro e iam olhando os desenhos que a gente fazia e elas ficavam meio abismadas, porque a gente colocava, por exemplo, o cara em situação de rua. A gente conhece um monte lá. A gente pegou o cara, tipo, não, vem aqui, ó. Calma aí, fica aí. No meio do trabalho, assim, no meio da rua, o cara parou, a gente começou a desenhar ele na parede e pintamos. Tipo, a gente colocou o cara que mora ali na parede, sabe? Tá. Então, parar pra ouvir ele depois e ver que, tipo, meu, eu tô na parede, sabe? Eu faço parte disso. Ou colocar a favela, a gente desenhou a favela, ou a gente colocou o fio. A gente trouxe a beleza e também trouxe o que a gente vive, que de fato. Sim. Porque não faz sentido, tipo, a gente fazer um muro e não falar do que a gente tá passando. Falar que do outro lado a favela tá escondida, falar que a gente tá sofrendo essas coisas. E usar do fazer pra promover isso.
E conforme a gente foi fazendo o muro, ele foi se construindo por linhas, uma coisa preta e branca, uma coisa meio difícil, árdua. E quando a gente viu com as cores, mudou tudo. Porque você chega lá, você vai ver o muro coloridaço. Então o muro ele nos representa também enquanto grupo, enquanto grupo social mesmo. E aí parar pra ouvir o pessoal do carro falando, oh, nossa, tá mó legal esse muro, que desenho lindo, não sei o quê. Ver as mulheres negras, os homens negros, as pessoas, os caras em situação de rua, a criançada que hoje compõe a Caia também passar e falar, nossa, você estava desenhando lá, eu vi, sabe? É uma coisa Acompanhei bonita. um pouco as imagens da construção. É uma coisa bonita de parar e ver. É muito gratificante, tipo, você tá lá desenhando, se esforçando e chegar às pessoas e elogiar, sabe? Nossa, que legal que você tá conseguindo dar voz pra essa coisa que eu achei que tava todo mundo ignorando, mas que na verdade vocês estavam escutaram, processaram e agora estão passando isso pro público, sabe? Aumentando mais ainda a nossa voz. E o Zica, né, que é um morador de rua lá, a gente ter feito ele tipo, foi muito legal, né? cara. Eu não sabia. E ele chegou tão feliz, sabe? Olha ele no muro e tal, e você fica feliz junto, sabe? Realmente foi um processo foi árduo, mas também quando chegou no final foi extremamente gratificante ver concluído e ver a felicidade das pessoas com o nosso trabalho. E também sem esquecer que a situação de remoção tava rolando. Sim. Então, tipo, a gente tá fazendo o muro, a gente tá mostrando, nós estamos nos mostrando, mas a gente também, a gente entende do que tá acontecendo, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Sim. Sabe? Então, também promover isso, porque senão a gente perde um pedaço de tudo, sabe? Entender que a gente sabe o que a gente tá fazendo porque a gente concorda, e a gente aproveita dessa situação, né? A gente vai aproveitar da oportunidade para se expressar e falar de se fazer. Eu gosto bastante do muro, da parte em que ele, ao mesmo tempo em que ele diz toda a dificuldade de quem mora na favela, eu gosto das cores, porque isso mostra que a favela é tudo isso, tem todas essas dificuldades, mas ela não é só isso, ela também tem felicidade, tem música, tem risos, as pessoas não... A favela não é só tristeza, sabe? A favela não é só fome, a favela também tem alegria, a favela também tem crianças brincando, também tem... A gente sai da favela e a gente não se resume ao que as pessoas acham que vem da favela, sabe? Essa coisa da tristeza, da pura tristeza. Sim, teve tristeza, mas também teve felicidade, sabe? Mas eu acho que é a história da beleza, né? Você falou, eu trago a beleza e trago o que está acontecendo ali dentro e quem faz parte, né? Então, é como que a gente vê a beleza aonde a gente vive, né? E como também, como que a gente mostra o que há de belo também naquele lugar, né? Então, a arte, o fazer manual, artesanal, ele fala sobre isso, né? Eu saí do sarau na sexta-feira? Quando foi o sarau? Foi sexta-feira. Sexta passada. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Falei assim, esses jovens, assim, eles veem a beleza de tudo isso, né? Porque era de uma beleza. É muito bonito. Era de uma beleza, sabe? Aquele menino, quando ele representa a história do personagem, que era ele. Mas assim, realmente era de uma beleza a interpretação, Anderson e o Ivo, né? Tudo, sabe? Os textos escritos assim, e textos fortes, né? Textos pra... Oi, galera, acorda, né? Assim, então, mas assim... eu acho que conteúdo de uma... Em termos de expressão estética, assim, é muito a vez da periferia hoje em dia mesmo, porque é quem tem o que falar mesmo, né? Quem tem uma mensagem forte, importante para dar. Mas eu fico, e também eu fico pensando um pouco, Capi, essa história do cuidado, né? Porque é o que você acabou de falar, assim, como que eu mostro também que a alegria, a beleza daquele que existe, e não só reforço algo que parece que o povo, que
que o mundo vê ou que eu vejo em algum momento, né? Então, o que mais existe ali? Porque tem uma coisa de eu reforçar, de ser vítima, de não sei o quê. Tem uma coisa de ação, que pode ser a ação da, sei lá, né, dos... né? E tem um ativismo ali que acontece que eu mostro os dois lados, né? Tem ali, por isso que me encantou o texto do André. É de uma beleza o texto dele, e ele mostra, para mim, ele mostra um pouco todos esses lados, né? Então, é isso, eu acho que o muro, para mim, eu não vi ele pronto, queria ter ido ver, vou passar lá depois dar uma olhada, mas ele mostra, agora, né? Não só mesmo, tem dois. Tem dois, né? Já vi dois. Porque é isso, né? Mostra a beleza e mostra a realidade, e mostra a história, e como que ela é, né? Então... porque as cores mostram a alegria, mas o desenho mostra toda a revolta. E ter essas duas coisas no muro. A realidade, né? Eu vi outro dia, eu tava com um disco lá em casa, alguém me emprestou esse disco, um vinil, sabe? Um vinilzão. Sim. Do Bob Marley. Aí você abria assim, tinha uma cena, cara, muito forte. Era uma pintura que representa os ingleses invadindo a África. Eu não sei exatamente o que eles estão invadindo, mas assim, os ingleses estão representados como uma coisa cercada com um muro que vai cheio de chapeuzinho de soldado dentro com a arminha, né? E o lugar que eles estão invadindo é representado por uns guerreiros todos a cavalo, coloridíssimos, assim, com umas roupas maravilhosas, com lanças, que é essa coisa do... Parece muito a cultura ocidental urbana invadindo um lugar tribal ainda, né? Que tinha toda aquela beleza, toda aquela natureza, todo aquele jeito de ser maravilhoso e foi tudo massacrado, né? Então eu vejo isso, assim, como quando você fala isso aí, que foi muito bonito isso que você falou, como que a paisagem está devastada, tá cheio de lixo, tem gente dormindo na rua, tem toda uma paisagem muito degradada, muito estragada. Mas as pessoas continuam lá com toda aquela cultura dentro delas, toda a beleza das pessoas ainda tá lá, a beleza das pessoas, né? Não é normal também, né? Tipo, a gente tá lá, a gente tá vendo. E eu acho que a coisa mais impactante é as pessoas em situação de rua. Tipo, se já mudar no discurso a palavra, já muda muita coisa. Tipo, não são pessoas de rua, são pessoas em situação de rua. E isso acontece com a gente. Poder falar, sabe? É uma pessoa que você passa e quando você é pequeno, você não entende isso. Então você passa, tipo, tudo bem, toca na mão da mina, do mano, tipo, tudo bem, tipo, vai embora, pra escola volta, tudo bem e tal, mas você não se preocupa. Quando você vai crescendo, você vai entendendo as parcelas que vão tendo, e aí você passa a falar, tipo, você senta lá depois, num final de semana que você tá trabalhando no muro, no almoço você senta, ele senta lá com você e você vai falar, nossa, você ficou um pouco da sua vida, sabe? Olhar pra uma pessoa como uma pessoa, tipo, ver essa beleza, sabe? Essa grandiosidade que o ser humano tem, sabe? Pela essência, de dentro pra fora, assim. Mesmo tendo as dificuldades, o cara, todo mundo que tá lá, eu acho que merece ser ouvido, sim, sabe? Isso contribui em muita coisa, tipo, ouvir falar. Eu acho que, assim, a gente já estourou nosso tempo. O André já tá ali. Meu Zona Azul acabou. A Zona Azul já acabou. Mas eu acho assim, pra mim isso então, de novo, esse é o nosso último programa desse ano, né? E acho que a gente fecha o programa com isso. Acho que a gente fecha o ano, ou essas edições todas, com essa... Isso pra mim é uma mensagem, né? Assim, que relações, o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo, como que a gente está olhando para o outro, né? Então, acho que esse esse olhar do humano, de entender, de ver essa pessoa do olho no olho, de saber um pouco mais, de conversar, todos temos direito, todos estamos aí, todos, né? Então, acho que assim, acho que eu fico com essa sua fala, Luiz, de mensagem de desejo de 2019, assim, né? Que a gente realmente olhe pro lado e que a gente veja os humanos todos que somos e essas relações que a gente se faz, né?
Então, só para lembrar, então, sábado tem a Sábado tem feira Pira, Pira, aqui perto, na Fradique. É de isso? Coutinho, na frente da livraria Cultura. Da Vila. Na frente da livraria da Vila, isso. E se o povo quiser encontrar com vocês, é Chilo Ceasa, Facebook, Instagram, colocou lá, acha a Face, gente, e tá? também Instituto Acaia. Tá, Instituto Acaia Colocou também. isso em qualquer Então, plataforma, acha a gente. E o Capi é a coisa mais difícil de achar, porque o Insta dele é qualquer coisa estranha, tem uma Gente, imagem. eu acabei de entrar no Instagram, tô aprendendo a usar, tá bom? Mas enfim, Flávio Capi, é só procurar ele no mundo, ele tá aí. Flávio Capi, tá lá, gente, Flávio tá lá no Capi Facebook. tá aí, isso. Não é difícil de me encontrar, não, Cissa, para isso. com isso. Tá bom. Então, gente, obrigada. Obrigada, André, Gui. Valeu! Obrigada pelo espaço. Até. Nos vemos. Fechou. Que bonito isso que você falou, Bia, você é louco. Nossa, que lindo. É esse Bia nosso tá não. falando bem demais, hein, Bia, você é louco.